Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama viveu uma reviravolta surpreendente nos últimos dias com a notícia de que o Fenerbahçe, da Turquia, teria desistido da contratação do jovem atacante Gabriel Souza, conhecido como GB. O jogador de 20 anos, que já estava em Istambul para realizar exames médicos, foi reprovado após ser diagnosticado com uma lesão na perna direita. Com isso, a transferência de 3 milhões de euros, cerca de 17,89 milhões de reais, foi cancelada, e GB deve retornar ao Rio de Janeiro para se reapresentar ao Gigante da Colina. Esse desfecho frustrante expõe as dificuldades enfrentadas por promessas das categorias de base em se consolidarem no futebol profissional, especialmente quando problemas físicos entram em cena. A negociação com o Fenerbahçe parecia um passo importante na carreira de GB, que vinha sendo monitorado por clubes europeus desde suas primeiras aparições no time profissional do Vasco. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante foi promovido ao elenco principal em 2023, mas teve poucas oportunidades de mostrar seu potencial. Em apenas 8 jogos oficiais, ele não conseguiu marcar nenhum gol, algo que limitou sua visibilidade no cenário nacional. Apesar disso, o interesse do Fenerbahçe era visto como uma grande oportunidade para o jogador ganhar experiência no exterior, especialmente porque o clube turco planejava emprestá-lo ao Kazimpasa, também da primeira divisão turca, para que ele pudesse amadurecer antes de retornar ao time principal. No entanto, os planos mudaram drasticamente após os exames médicos. A lesão detectada na perna direita de GB foi suficiente para fazer o Fenerbahçe recuar da contratação. Essa situação é um exemplo claro de como questões físicas podem impactar diretamente a carreira de um jogador, especialmente em transações internacionais, onde os exames são rigorosos e qualquer problema pode inviabilizar um negócio milionário. Para o Vasco, o cancelamento da venda representa tanto uma frustração financeira quanto um desafio técnico. Como aproveitar melhor um talento que retorna ao elenco sem espaço garantido? O retorno de GB ao Vasco gera questionamentos sobre o futuro do jogador no clube. Após uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por 17 meses, ele mostrou resiliência ao voltar a jogar no início deste ano. No entanto, sua breve passagem pelo time profissional não foi suficiente para convencer a comissão técnica de que ele poderia ser uma peça-chave no elenco. Agora, com a desistência do Fenerbahçe, o Vasco precisa decidir se dará uma nova chance ao atacante ou se buscará alternativas para negociá-lo novamente no futuro. Além disso, essa situação reflete as dificuldades enfrentadas por clubes brasileiros ao tentar vender suas promessas ao mercado internacional. Muitas vezes, jogadores jovens são contratados por valores altos, mas acabam retornando ao Brasil devido a problemas físicos ou desempenhos abaixo do esperado. Para o Vasco, que está em um momento de reconstrução financeira, perder uma receita de 3 milhões de euros é um golpe significativo. No entanto, o retorno de GB também pode ser visto como uma oportunidade para o clube investir em sua recuperação física e técnica, preparando-o para futuras negociações mais vantajosas. Por outro lado, o caso de GB também levanta debate sobre a gestão de jovens talentos no Vasco. O clube tem uma das melhores categorias de base do Brasil, mas muitas vezes falha em integrar esses jogadores ao time principal ou em prepará-los adequadamente para o mercado internacional. É essencial que o Gigante da Colina adote uma estratégia mais eficiente para aproveitar seus jovens atletas, seja dando-lhes mais chances no time principal ou garantindo que estejam fisicamente aptos para brilhar em competições de alto nível. Por fim, o retorno de GB ao Vasco é um lembrete de que o caminho para o sucesso no futebol é cheio de desafios imprevistos. O jovem atacante agora tem a chance de provar seu valor dentro do clube que o revelou, mas isso dependerá de um trabalho conjunto entre ele, a comissão técnica e a diretoria. Será que o Vasco conseguirá transformar essa decepção em uma oportunidade para lapidar ainda mais uma de suas promessas? E agora, galera, enquanto falamos sobre o retorno de GB e seu futuro no Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão importante nos bastidores do clube. O Cruzeiro fez uma proposta oficial para tirar João Vitor do Vasco. Será que o zagueiro titular pode deixar São Januário?
Fique conosco para saber todos os detalhes dessa negociação. O Vasco da Gama está novamente no centro das atenções no mercado da bola, mas desta vez por uma razão diferente. O Cruzeiro apresentou uma proposta oficial para contratar o zagueiro João Vitor, peça-chave do elenco cruzmaltino. A oferta, que inclui salários atrativos, agradou o jogador e seus representantes, mas a diretoria vascaína resiste à ideia de abrir mão de um dos pilares da defesa em um momento tão crucial da temporada. Essa negociação não apenas expõe as dificuldades de manter jogadores talentosos no Brasil, como também levanta debates sobre o futuro do elenco vascaíno. João Vitor, de 24 anos, chegou ao Vasco em 2023 após ser contratado junto ao Benfica, em uma operação conduzida por Alexandre Matos, hoje diretor de futebol do Cruzeiro. Não por acaso, é Matos quem lidera as conversas para trazer o zagueiro de volta ao seu radar. O dirigente celeste conhece bem as qualidades de João Vitor e enxerga nele a solução ideal para repor a ausência de João Marcelo, que sofreu uma grave lesão no joelho e corre o risco de ficar fora de combate pelo resto da temporada. Para o Cruzeiro, a contratação seria estratégica, reforçando um setor carente e garantindo mais segurança defensiva. Porém, o Vasco não está disposto a facilitar essa transação. A diretoria cruzmaltina entende que João Vitor é indispensável para o time, especialmente em um cenário onde a janela de transferências está próxima do fim, encerra-se no dia 28, e encontrar uma reposição à altura seria praticamente impossível. Além disso, o clube prioriza reforços para o ataque, setor que tem sido uma das principais carências nesta temporada. Perder um zagueiro titular agora poderia comprometer ainda mais o desempenho do time em competições como o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. A proposta do Cruzeiro, no entanto, tem gerado tensão nos bastidores. Os valores oferecidos são altos e atraentes tanto para o jogador quanto para seus representantes, que veem com bons olhos a possibilidade de uma mudança para Belo Horizonte. João Vitor, que já demonstrou insatisfação em algumas ocasiões, parece balançado pela oportunidade de atuar em um clube tradicional como o Cruzeiro, que disputa a Série B e busca retornar à elite do futebol brasileiro. Essa situação coloca o Vasco em uma posição delicada, pois segurar um jogador insatisfeito pode afetar o ambiente interno e o desempenho dentro de campo. Além disso, o episódio envolvendo João Vitor após o empate contra o Sampaio Corrêa aumentou a pressão sobre o jogador. Durante a partida, ele se envolveu em uma discussão com torcedores organizados do Vasco, algo que foi amplamente criticado nas redes sociais e gerou desconforto entre as principais torcidas do clube. Esse incidente pode ter influenciado sua postura diante da proposta do Cruzeiro, já que o relacionamento com parte da torcida parece estar abalado. Para muitos, isso seria mais um motivo para que o zagueiro busque novos ares, enquanto outros defendem que ele deve superar o momento difícil e continuar no Vasco para provar seu valor. Por outro lado, a resistência do Vasco em liberar João Vitor reflete a importância do jogador no atual elenco. Ele é um dos poucos zagueiros que conseguem aliar força física, técnica e liderança dentro de campo, características essenciais para um time que busca reconstruir sua grandeza. Perdê-lo agora seria um golpe significativo para o projeto esportivo do clube, especialmente porque o mercado nacional oferece poucas alternativas de qualidade em curto prazo. Além disso, vender um jogador titular para um rival direto como o Cruzeiro poderia ser visto como um erro estratégico, tanto tecnicamente quanto politicamente. Essa situação também destaca os desafios enfrentados pelos clubes brasileiros na gestão de seus atletas. Muitas vezes, jogadores talentosos são alvos de propostas irrecusáveis, mas perder essas peças pode comprometer o planejamento de médio e longo prazos. No caso do Vasco, a decisão sobre João Vitor será determinante para definir o rumo do time nesta temporada. Liberá-lo significaria abrir mão de um pilar defensivo, enquanto mantê-lo exigirá um esforço extra para recuperar sua confiança e melhorar seu relacionamento com a torcida. Por fim, a negociação entre Vasco e Cruzeiro pelo zagueiro João Vitor é mais um exemplo das complexidades do mercado da bola no Brasil. Enquanto o jogador pondera sua decisão, o gigante da colina precisa equilibrar suas necessidades financeiras com o planejamento esportivo, evitando que uma saída tumultuada prejudique ainda mais o ambiente interno. E agora, enquanto falamos sobre a possível saída de João Vitor e seus impactos no elenco vascaíno, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do Vasco.
Após o empate frustrante contra o Sampaio Corrêa, Carille revelou a indignação do elenco com o resultado. Como isso pode influenciar o clássico contra o Flamengo? Fique conosco para entender todos os detalhes desse cenário tenso. O Vasco da Gama viveu uma noite frustrante na última segunda-feira, 10, ao empatar sem gols com o Sampaio Corrêa, em Saquarema, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O resultado deixou não apenas a torcida insatisfeita, mas também o técnico Fábio Carille e os jogadores, que demonstraram clara indignação com o desempenho apresentado dentro de campo. Em entrevista após o jogo, Carille expôs o clima pesado no vestiário, destacando que o elenco está incomodado com a falta de efetividade ofensiva e a dificuldade de converter chances em gols. Esse cenário de insatisfação chega em um momento crítico, com o clube prestes a enfrentar o Flamengo no próximo sábado, 15, em um dos clássicos mais aguardados do estadual. A partida contra o Sampaio Corrêa foi marcada por um adversário que se fechou completamente, buscando explorar os contra-ataques e apostando nos erros do Vasco para tentar surpreender. Segundo Carille, o time estava preparado para esse tipo de abordagem tática, mas falhou na execução. Tudo o que a gente projetou aconteceu, uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque. Até o jogo de hoje, era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 amarelos e 4 vermelhos. A gente se preparou para isso, afirmou o treinador. No entanto, ele reconheceu que o Vasco pecou em alguns momentos, especialmente na lentidão ao circular a bola e na falta de agressividade para pressionar a defesa adversária. Esses erros custaram caro e resultaram em mais um empate frustrante. O técnico vascaíno também comentou sobre o episódio envolvendo João Vitor, que se envolveu em uma discussão com torcedores organizados após o jogo. Embora tenha minimizado o ocorrido, Carille pediu concentração total para os próximos compromissos, especialmente o clássico contra o Flamengo. A conversa ali foi para a gente ficar quieto, trabalhar quietinho e a partir de amanhã começar a trabalhar no clássico, bem rápido, bem curto e já começar a pensar no próximo jogo, disse. Essa declaração reflete a urgência do Vasco em corrigir seus problemas internos e externos antes de enfrentar um adversário tão forte quanto o Flamengo. A indignação do elenco é compreensível, considerando as circunstâncias. O Vasco ocupa a 3ª posição no Campeonato Carioca, com 14 pontos, mas ainda corre o risco de não se classificar para a próxima fase caso não vença pelo menos um dos 2 clássicos decisivos contra Flamengo e Botafogo. Esse cenário de incerteza aumenta a pressão sobre Carille e os jogadores, que precisam reagir rapidamente para evitar uma eliminação precoce na competição. Além disso, o empate contra o Sampaio Corrêa, um time inferior tecnicamente, foi visto como inaceitável pela torcida, que já manifestou sua revolta nas redes sociais. O desempenho do Vasco contra times retrancados tem sido um dos principais problemas nesta temporada. Apesar de dominar a posse de bola e criar chances, o time carece de criatividade e eficiência no último terço do campo. Jogadores como Vegetti, Adson e Payet têm talento suficiente para decidir jogos, mas parecem desconectados dentro de campo, sem conseguir converter oportunidades em gols. Essa falta de entrosamento e finalização tem sido um dos principais motivos para os empates consecutivos que colocaram o Gigante da Colina em uma situação delicada na tabela. Além disso, o clima de tensão entre jogadores e torcedores, como o episódio envolvendo João Vitor, pode impactar negativamente o ambiente interno. A relação entre elenco e torcida é essencial para manter o apoio necessário em momentos decisivos, como o clássico contra o Flamengo. Por isso, é fundamental que o Vasco trabalhe para apaziguar essas divergências e unir forças em busca de resultados positivos. A diretoria e a comissão técnica precisam garantir que o foco esteja totalmente voltado para o próximo compromisso, evitando distrações que possam prejudicar o desempenho do time. Por outro lado, o clássico contra o Flamengo também pode ser visto como uma oportunidade para o Vasco resgatar a confiança da torcida e dar um passo rumo à classificação. Clássicos são jogos imprevisíveis, onde a motivação e a entrega podem superar as limitações técnicas. Para Carille, será crucial encontrar soluções para os problemas ofensivos e ajustar o time taticamente, garantindo que o Vasco entre em campo com uma postura mais agressiva e determinada. Além disso, o técnico precisa recuperar a moral do elenco, que está claramente abalado após o empate contra o Sampaio Corrêa. Por fim,
O momento atual do Vasco é um alerta para a necessidade de mudanças urgentes. Seja no planejamento tático, na gestão do elenco ou na relação com a torcida, o clube precisa encontrar respostas rápidas para evitar novos tropeços. O clássico contra o Flamengo será um divisor de águas, não apenas para definir o futuro do time no Campeonato Carioca, mas também para avaliar a capacidade de reação do Gigante da Colina diante das adversidades. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso Gigante da Colina? Será que o Vasco conseguirá aproveitar melhor o retorno de Gebre após a desistência do Fenerbahçe? Na sua opinião, o clube deve insistir em dar chances ao jovem atacante ou buscar uma nova negociação para vendê-lo no futuro? Além disso, o que você pensa sobre a proposta do Cruzeiro por João Vitor? Acredita que o Vasco deve resistir e manter seu zagueiro titular, mesmo com a pressão do jogador e seus representantes? Ou seria melhor aceitar a oferta e buscar uma reposição no mercado antes que seja tarde demais? E sobre o clima de indignação no elenco após o empate com o Sampaio Corrêa? Na sua visão, como essa insatisfação pode influenciar o desempenho do time no clássico contra o Flamengo? Você confia que Carille conseguirá motivar o grupo e reverter esse momento ruim antes do jogo decisivo? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações do Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir seu protagonismo no cenário nacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias.